Na live das profecias de hoje vamos comentar o texto do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Acompanhe esta transmissão ao vivo e convide seus amigos para participar. Olá, boa noite a você aí sintonizado conosco. Hoje, sábado, dia 9 de janeiro, e nós estamos aqui, pela graça do Senhor, para mais uma live das profecias. E eu convido você para participar conosco aí nesse tema que nós vamos falar hoje sobre a carta à igreja de Pérgamo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Compartilhe essa transmissão, convide seus amigos para participar, que o assunto de hoje é bastante profundo, tem muitas coisas aí para nós analisarmos dentro daquilo que está no contexto que foi escrito por João à igreja de Pérgamo. Como nós temos falado aqui nas lives das profecias, essas cartas são endereçadas à igreja de Pérgamo, a todas essas 7 igrejas, mas que representam, as igrejas, os modelos de igreja que nós temos hoje. Então fique aí sintonizado que nós já vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Na live das profecias de hoje vamos comentar o texto do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Acompanhe esta transmissão ao vivo e convide seus amigos para participar. Então esse é o nosso tema, Apocalipse, capítulo 2, versículo de 12 ao 17. Acompanhe comigo essa leitura, que você que tem qualquer tipo de Bíblia na sua casa, pode ser a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, que o texto é o mesmo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outra assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós vemos que essa carta, endereçada à igreja de Pérgamo, ela é uma continuidade, a sequência das cartas que nós estamos aqui todos os sábados analisando. E veja que o início do texto, Jesus, quando dá essa mensagem para João, ele diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, o que Jesus quis dizer, quando ele começa o texto falando da espada afiada de 2 gumes? Vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa é a primeira parte aqui que nós temos do versículo. Quando fala da espada de 2 gumes, Jesus está querendo dizer assim, que todos os líderes de igreja, todos os pastores, todos aqueles que fazem
ou que falam em nome dele serão assim julgados conforme as palavras que eles próprios dizem, né? Serão julgados conforme aquilo que eles ensinam, conforme aquilo que eles estão falando. E julgados como? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Porque o que importa não é o resultado final. Muitas pessoas pensam que a igreja ela deve se concentrar no resultado, né? Muitas pessoas se preocupam com a questão financeira, com arrecadação, outros se preocupam com número de membros, mas não é isso, né, que é a essência da palavra, não é essa a essência daquilo que Jesus diz. Ele quer que a palavra ela seja pregada na sua lisura, de acordo com aquilo que tem. Veja que o texto, né, continua aqui no livro de Apocalipse, quando ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, o que Jesus aqui quis dizer, né? Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Nada mais é do que nós já sabemos, né, que esse sistema, que esse mundo, ele está, né, à disposição de Satanás, como ele falou para Jesus, que tudo é dele, ele dá a quem ele quer, né? Então, por mais que a igreja possa estar aqui na terra, está num território inimigo, está num território onde as forças inimigas habitam, onde as forças inimigas, elas assim se propagam, ou assim ela é feita. E quando Jesus fala sobre isso, ele está alertando, né, a igreja ali de Pérgamo sobre essas pessoas que acabam usando o nome de Deus, falando em nome de Deus, mas operando pela força de Satanás. Veja comigo, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 até o 15. Veja o que fala aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja, né, quando fala em Deus desse século, obviamente que não está falando do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, do nosso Deus, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Não, ele está falando do Deus desse século. Justamente, ele está aqui falando sobre aquilo que está aqui em Apocalipse, quando ele fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, esse trono de Satanás é governado pelo Deus desse século. E fala, olha, que cegou o entendimento. Quer dizer, as pessoas, hoje em dia, nós vemos isso no mundo, que as pessoas estão cegas. As pessoas não estão enxergando as coisas. As pessoas estão procurando aquilo que lhes seja conveniente, aquilo que seja bom para si mesmo, e não procura ver se as coisas são realmente de acordo com a palavra de Deus, se as coisas são verdadeiras, se os fatos são reais. As pessoas ficam iludidas, as pessoas ficam cegas, né? Como diz o texto aqui, o Deus desse século cegou o entendimento. As pessoas não abrem o olho, acaba assim, todo mundo seguindo um seguindo o outro. E a pessoa não para pensar, mas será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Será que essa é o plano de Deus na minha vida? Não, as pessoas vão seguindo os outros, todo mundo seguindo a multidão. Por isso que acontece essa cegueira espirituais. Agora veja o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 a 15. Isso é muito importante, porque esclarece muitas coisas que nós temos visto nos nossos dias de hoje. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja que isso aqui é o que ali João estava mandando o recado ali para a igreja de Pérgamo. Porque esses falsos apóstolos, eles iludem o povo com assim, milagres, com coisas assim, antibíblicas. Por exemplo, pessoas que ficam caindo no chão, fala de dente de ouro e derruba os outros. O que isso tem a ver com a palavra de Deus, né? O que isso tem a ver com a Bíblia Sagrada? Então, isso que ele fala aqui, veja que em Apocalipse ele fala assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem isso que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Quer dizer, nada mais, ele está dizendo assim, que esse espírito aí de Balaão, doutrina de Balaão, são essas coisas, que são doutrinas humanas, coisas de homens, coisas enganadoras, coisas que fazem as pessoas ficarem impressionadas. Não tem lógica esse tipo de coisa. A palavra de Deus é muito simples, o evangelho de Cristo é muito simples. Creia no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja que faça oração com óleo, ungindo. É a mesma coisa. As pessoas inventam tanto objetos de idolatria, símbolos. Essas coisas todas são coisas que são aliadas a essa doutrina aí de Balaão. Por quê? Nós temos que ter fé. Se tem alguém doente, não precisa de correntinha, não precisa de bracelete, não precisa de guardanapo, de toalha, de lenço, de água. Essas coisas todas não são elementos bíblicos. O único elemento bíblico que nós podemos assim dizer que pode ser usado é o óleo. É o óleo. É o único elemento bíblico. O óleo. Porque o óleo é a unção, né? É o óleo da unção. É o óleo que representa o Espírito Santo de Deus. Então não pode ficar assim inventando essas coisas que as pessoas acabam assim achando que pode usar isso, que pode usar aquilo. Nós temos que se concentrar apenas na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aqui o texto, quando ele fala dessas coisas aí de Balaão, desses objetos que as pessoas estavam usando, ele justamente ele está falando disso, que não é para ficar com essas coisas, com esses elementos, porque às vezes as pessoas querem convencer os outros a usarem esses tipos de coisa, a usarem esses tipos de elemento, essas coisas que não são, né, coisas que estão aí na permissão de Deus. Veja aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Veja que aqui não tem, você não encontra na Bíblia nenhum tipo de outro tipo de operação de cura, de outro tipo de operação de milagre, a não ser com a unção com óleo. Quando fala também, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja que faça a oração, e a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, seriam curados. Quer dizer, são tudo coisas assim que são bíblicos. Por isso que nós começamos falando, né, sobre a espada. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer que todas essas pessoas que estão aí explorando a fé, inventando coisas, né, para querer dizer que isso é de Deus, que é palavra de Deus, eles vão ter que ser provados pela própria palavra. Veja que nós voltamos aqui no livro de Apocalipse, que ele fala que é a doutrina de Balaão. E ainda ele diz: outros sim também têm da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, que nós já falamos, né, em lives passadas. E essa doutrina nicolaíta, essas coisas que tudo está permitido, né? Está liberado o adultério, está liberado a fornicação, está liberado relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, o adultério, todas essas coisas. Isso aí são doutrinas nicolaítas, que também estava incluído aqui na igreja de Pérgamo e que foi repreendido por causa disso. Então é muito importante entender que Jesus, quando ele alerta aqui a igreja de Pérgamo, ele está falando sobre essas coisas, para que eles precisam mudar esse comportamento, tirar essas coisas. E eu digo para você, nós estamos vivendo um tempo final, um tempo que a volta de Jesus está muito próximo de Jesus voltar. Então não fique aí apegado nesses falsos profetas. Quando você vê que começa com essas histórias, começa com coisa, afaste-te disso. Você vê a pessoa falando que para você receber um milagre, você tem que fazer alguma coisa para alguma imagem, para algum santo. Essas coisas todas Deus abomina. Por isso que nós temos visto, né, uma proliferação de enfermidade na terra, muita idolatria. Se você quer ser curado, o sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente para te curar. Não precisa você ficar pondo a mão em santo, você não precisa ficar tomando água ungida, você precisa ficar pondo sal grosso, aquele negócio de arruda, galho de arruda, nada disso. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, a unção com óleo. Isso é o que vai fazer você alcançar a libertação, vai fazer você alcançar aquilo que você está buscando. Essas demais coisas são ensinamentos aqui, a doutrina de Balaão, é a doutrina da enganação, da maquiagem das coisas, né? Daí por isso que ele diz: arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, em tudo que você for fazer, que se relaciona à palavra de Deus, à igreja, ao evangelho, procure analisar de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Não vá pelo movimento, não vá esse negócio de multidão. Tem pessoa que acha que onde tem multidão tem unção. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não adianta nada ter multidão. Aí os shows de rock colocam 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. O Rolling Stone já colocou 1 milhão de pessoas lá na praia de Copacabana. E quer dizer, então, que o Mick Jagger está na unção. É a unção do Mick Jagger. Não tem nada a ver. Esse negócio de número de pessoas, de grande multidão, isso tudo é espírito da doutrina de Balaão. Coisa que a igreja tem que se afastar. Você tem que fazer isso, porque se não fizer tal coisa, o povo não vem na igreja. Se não fizer uma campanha aqui, dando uma toalhinha, as pessoas não contribuem. Tudo isso são coisas que Deus não aprova. Deus não aprova esse tipo de coisa. E o que acontece? Eu sei que a pessoa pode discordar do que eu estou falando.
Pode discordar, porque Deus dá livre-arbítrio para cada pessoa fazer de acordo com aquilo que entende. Mas veja que o texto de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quer dizer, se tudo aquilo que eu fizer me levar ao céu, o que eu estou fazendo está certo. Agora, se aquilo que eu fizer me impedir de entrar no céu, não vai ter como reparar mais, porque já recebeu o galardão, já recebeu a pedrinha, já recebeu aquilo que tinha direito cada um. Então é muito importante que nos tempos de hoje que nós estamos vendo essa pandemia aí se proliferando, agora lá nos Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden, com essa obrigação de tomar vacina. O que isso está mostrando? Está mostrando que Jesus está às portas. Está mostrando que o fim está muito próximo, que a volta de Jesus está próxima. Então nós temos que se apegar à Bíblia Sagrada, à leitura da Bíblia. Não vá na onda dos outros. Não é porque um está fazendo que você vai fazer. Não é porque todo mundo faz de um jeito que você também faz. Não. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando cada um, procurando seguir, aquilo que assim a palavra de Deus. Olha aqui, a Yara escreveu: quando buscamos outros meios a não ser Jesus, declaramos que o seu sacrifício na cruz por nós não foi o suficiente. Estamos negligenciando a própria pessoa do Deus divino. Olha aí que palavra verdadeira, né? Nós temos que entender que a fé, ela é invisível. Por que o Senhor, ele condena todo tipo de imagem, de escultura? Porque a fé não pode ser materializada. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Quer dizer, se a palavra de Deus diz assim: seja curado em nome de Jesus, não precisa colocar um guardanapo, colocar uma toalhinha, colocar um galho de arruda, colocar essas coisas. Quando faz isso, exatamente está buscando outros meios que não ser Jesus. Quer dizer, a palavra de Deus tem que ser suficiente. Quando Deus falou para Abraão, ele falou assim: sai da terra onde está e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus não deu um mapa para Abraão mostrando o caminho para onde ele devia ir. Ele só creu na palavra do Senhor. E assim tem que ser nos tempos de hoje. Nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser suficiente. A Adriana também escreveu, Infelizmente, muitos estão indo atrás de falsos profetas, por não buscarem conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, a ânsia, a ansiedade, a necessidade, o desespero. A pessoa acha que vai atrás desses falsos profetas, que a vida delas vai ser resolvida mais rapidamente. Olha, se você que está aí assistindo essa live, você está passando por algum tipo de problema, seja um problema de enfermidade, um problema de vício, problema até que de demônios, os lugares onde você tem mais probabilidade de alcançar a cura são justamente nas igrejas que não exploram a cura, que não ficam aí fazendo toda essa celeuma em cima de milagre, em cima de cura. Por quê? Aonde a palavra de Deus é pregada, é onde existe a cura, é onde existe a libertação. Pode ter certeza disso, que quando você exercer a sua fé, você buscar a Deus de todo o seu coração, o Senhor vai atender o seu clamor, o Senhor vai atender o seu pedido e Ele vai agir na sua vida. Por isso que aquele que perseverar até o fim, nós temos que entender, não é o fato. Você pode ter uma igreja que tenha 30 mil pessoas e todo mundo ali cortejando, olha que igreja grande, olha que igreja bonita, tudo. E você tem uma igreja que tem 10 pessoas. Aí chegar na hora de fazer a colheita, quando Jesus vir, daquela igreja que tinha 10, sobe 5 no arrebatamento. Daquela outra que tinha 30 mil, sobe 2. Então, quem que tem mais,
Quem que ganhou mais alma para o reino de Deus? Quem que fez mais? Então é muito importante isso. Cuidado. Nós estamos entrando agora nos últimos dias, nos últimos momentos, onde Satanás vai agir de todas as maneiras, procurando enganar cada dia mais, e lembrando do que nós lemos aqui em 2 Coríntios, porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos de Cristo. E olha o que Paulo fala aqui, preste muito bem atenção. Não é maravilha, não é milagre. Não fique aí encantado com essas imagens, com essas coisas que às vezes eles mostram na televisão. Não é maravilha. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que escreveu aqui em 2 Coríntios capítulo 11, 13. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Cuidado com Satanás. Satanás ele é muito inteligente, muito esperto, enganou Eva. Desde o começo ele vem enganando. Ele é esperto, inteligente, então tem que tomar cuidado com essas coisas, o que ele faz. E lembrando que a palavra de Deus tem que ser o nosso baluarte, a palavra de Deus tem que ser o nosso escudo, aquilo que nós buscamos, todo o esclarecimento para as coisas que nós assim precisamos. Nós temos que buscar na palavra de Deus. Esses tais aí, ó, são falsos apóstolos. A Yara ainda escreveu aqui: estamos prostituindo conforme a palavra de Deus quando postamos a uma imagem. A sua glória, Deus não divide com ninguém, seja outro ser humano, objeto, seja o que for. Veja que realmente, né? Essa palavra é verdadeira. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Você já parou para pensar como isso é tão sério? Esse texto aqui que a Yara escreveu aqui, é muito sério isso. Sabe por quê? Vamos lá voltar no início de tudo. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? Eu sempre falo isso, né? Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? O que foi que Lúcifer fez, né, para ele ser punido? Se vangloriou. Ele quis ser igual a Deus, ou seja, ele quis dividir a sua honra com a honra de Deus. Porque, de um lado você vê que Lúcifer até foi assim um pouco humilde, né? Nem quis superior, quis ser igual. Ele falou: não, só quero ser igual. E por causa disso, olha o que aconteceu com Lúcifer. Então, para você ver como que Deus também é severo. Tem muita gente que pensa que pode fazer o que quiser, que pode brincar com a palavra de Deus, que pode fazer as coisas. Ah, que Deus perdoa, Deus perdoa. Lúcifer só quis ser igual a Deus. O pecado de Lúcifer foi jactância, foi vanglória. Você não tem escrito na Bíblia que Lúcifer tacou fogo no paraíso, que Lúcifer saiu nos tapas com os anjos lá no céu. Não tem nada disso. O pecado dele foi querer ser igual a Deus. Por isso que todo tipo de idolatria é reprimido por Deus. Porque o Senhor não aceita que você divida a honra de Deus com um pastor, a honra de Deus com um líder religioso, com correntinha, com bracelete, com pingente. Deus não aprova nada disso, e tome por base a punição que Lúcifer tomou por querer dividir a glória de Deus. Lúcifer foi banido do céu, banido de tudo, não teve segunda chance e só está esperando consumar tudo para ir para o lago de fogo. Então cuidado, você que está aí em igrejas que tem idolatria, imagens, não é só imagem de escultura não. O próprio apóstolo Paulo fala que igrejas que ficam pregando dinheiro, pregando riqueza, pregando prosperidade, isso é idolatria. Paulo fala lá em Colossenses, falou em Gálatas sobre isso, que é idolatria. Todo tipo de amor, de culto ao dinheiro. Não faça isso, que Deus repudia. É tudo que entra nesse contexto da doutrina de Balaão. Tentar camuflar as coisas, tentar enganar as pessoas
com essas coisas, com esse negócio. Por isso que vamos continuar firmes na palavra de Deus, esperando no Senhor, para que quando né, vier o dia do Senhor, nós possamos estar preparados para subir com Ele. Isso mesmo. A Yara conclui aqui a arrogância, né, a inveja, todas essas coisas que Deus repudia. Por isso que nós temos que ler. Veja que o livro de Apocalipse tem muitas coisas importantes, muitos assuntos ainda que nós vamos falar no decorrer desse estudo, dessas lives, porque o tempo agora é preparar para o arrebatamento. A qualquer momento Jesus vai voltar, aí fica aí o STF aí mandando todo mundo tomar vacina, fica toda essa confusão, esse domínio, né, desses aí os da nova era, os da nova ordem mundial estão soltando o rojão, felizes porque Joe Biden vai assumir aí o posto. Como eu falei já outras vezes, a gente não sabia o que era melhor. Se Donald Trump ganhasse, seria que nós teríamos um tempo maior de paz na terra, mais assim, constância na Bíblia, na palavra de Deus. Se ganhasse o Joe Biden, seria mais um avanço do Partido Comunista Chinês, do domínio da China no mundo, né? Você sabe que o próprio Joe Biden, o próprio filho de Joe Biden tem negócios com a China, eles receberam dinheiro da China, mas não adiantou nada, porque o povo não enxerga isso, né? Como nós lemos aqui, o Deus desse século cega o entendimento. As pessoas não viram essas coisas. E agora, os Estados Unidos, a maior nação do planeta, vai ter aí Joe Biden, que, como todos nós sabemos, ele não vai durar muito tempo no cargo, já é um homem bem velho, idoso, está sofrendo de mal de Parkinson. Então, provavelmente, aí Joe Biden fica 1-2 anos e assume a vice, que é uma comunista assumida, né? E aí acaba o mundo, não tem mais o que fazer. Por isso que nós temos que estar aí preparados para a volta de Jesus. Então, essa foi a nossa live de hoje. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir e não tiver voltado ainda, ou não tiver nos recolhido, nós estaremos aqui para mais uma live das profecias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.